Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog O Que Vi do Mundo e hoje eu venho fazer mais uma atualização de projeto de leitura. Eu estou me referindo ao projeto 100 livros essenciais da literatura brasileira. Eu deixei acumular 6 livros. O Vampiro de Curitiba, do Dalton Trevisan. Essa é uma história bem interessante. O que é interessante aqui não é nem a história, né? Nem o enredo, pelo menos para mim, é a forma de narrar. Tem uma narrativa muito diferente, eu já falei dela aqui antes, né, nas leituras do mês. E é interessante por quê? Porque cada capítulo poderia ser um conto à parte, né? Sendo que o que há em comum? Com o mesmo personagem, que é o Nelsinho. E o que é legal aqui também, não há uma linearidade temporal. Ou seja, às vezes está falando do Nelsinho na fase adulta, depois um outro já fala dele adolescente, depois volta para a fase adulta. Então ele é assim, todo assistemático em termos cronológicos. E qual outro elemento comum? São dois elementos comuns. Primeiro que é a vida do Nelsinho, né? Contada em trechos. Qual outro elemento comum? É que é a vida sexual de Nelsinho. E é interessante que são feitos recortes assim muito pontuais. Às vezes a situação que ele já tá lá, né? Sim, entre quatro paredes. E acontece ali a narração, né? Você não sabe com que ele tá, em que momento da vida, assim, os elementos são colocados assim. Depois já muda para outro, e assim vai, né? E você não sabe quanto tempo passou, enfim. Como eu falei, os capítulos não são lineares em termos cronológicos e não há uma transição de um capítulo para outro. Então, por isso que dá a impressão que você está lendo um conto. E são fases diferentes, ele tá com pessoas diferentes, né? Cada hora a cada capítulo é um momento diferente e ele tem as percepções, algumas coisas engraçadas, os pensamentos, é bem interessante. E tem aqui o que mais me tocou, porque eu também li naquele momento do estupro coletivo. Aqui tem um capítulo que é o estupro coletivo de uma moça e ele é um dos estupradores. O que é interessante aqui também é que o autor, ele se isenta totalmente, assim, é como assim, estou narrando, não tenho nada com isso, assim, tá? Você não vê um narrador presente aqui, parece que o Nelsinho existe por si só, não teve autoria, sabe? Então, é um autor que narra de maneira a colocar as coisas e ponto. Então, ele não está se preocupando com ética, não está se preocupando com nada, né? Sem fazer juízo de valor do Nelsinho, que muitas vezes parece ser um tipo meio escroque, mas ao mesmo tempo é engraçado e enfim. Eu adorei a forma de narrar, mas você tem que ler com cuidado, né? Porque que sujeito é esse? Mas você se diverte, mas tem que ler com distanciamento, né? O autor colocou as coisas aqui, não está defendendo nada, não está criticando nada. Vestido de Noiva, do Nelson Rodrigues. Foi a primeira obra do Nelson Rodrigues que eu li e eu gostei muito. Aqui é uma peça de teatro, só que é uma peça de teatro que, se eu considerasse peça de teatro como narrativa, entraria para aquele vídeo lá, as melhores narrativas. Mas não é, né? Ela é digamos que é uma proposta diferente, a proposta de uma montagem diferente, uma proposta diferente de peça de teatro. Por quê? Porque aqui acontecem pelo menos umas três, talvez mais, eu não lembro, mas pelo menos umas 3 histórias paralelas. São 3 histórias paralelas, mas com personagens em comum. Só que essas histórias paralelas, elas são apresentadas de maneira intercaladas e as personagens da história, pelo menos até metade do livro mais ou menos, elas não são identificadas. E você não sabe o que está acontecendo, como essas histórias se relacionam. Você não sabe quem está falando, você percebe que é uma situação assim de hospital, de cirurgia, depois uma situação de casamento, depois uma situação de encontro no além, e aí você percebe vários planos, mas você não sabe como aquilo se relaciona. Você percebe nomes sendo repetidos de personagens, e às vezes personagens que você imagina quem seja, mas não está identificado que é fulano ou beltrano. É assim, a mulher de véu, por exemplo, mas quem é essa mulher de véu? Depois você descobre, mas até a metade
da peça, você fica assim. Então assim, você fica naquela sofrência, é um plano do além, um outro passado, muito passado, e o outro ali acontecendo na mesma... Enfim, a situação é, uma moça que era casada, ela sofreu um acidente, foi atropelada, ela tá numa mesa de cirurgia. E enquanto ela está sendo operada, ela sofreu um acidente grave, ela se transporta, não sei se é sonho, não sei o que é isso, para um outro plano, que é o plano lá do além. E ela encontra uma personagem, uma pessoa que já morreu, uma pessoa de que ela tinha lido o diário, né? Essa senhora. E depois, em certo momento, a história dessa senhora também regressa, a história regressa dessa senhora também entra ali, né? E essas coisas vão acontecendo assim, né? Pra você se achar nesse livro é difícil, mas assim, você não larga também. E depois também, aí tem a situação da noiva, que é a situação do casamento dela, né? E ela é uma pessoa, tipo, classe média, que se deu bem, se casou bem na vida. Mas tem todo um imbróglio em torno desse casamento, ela deu uma passada de perna e eu não quero contar pra não dar spoiler. Então a situação assim, ela numa mesa de cirurgia, sendo operada, aí tem um plano além em que ela tá, sabe quando vai passar o túnel? Que ela já entra no plano dos mortos, mais ou menos, tá com o pé lá meio cá, ela encontra essa senhora, de que ela leu o diário, que ela achou lá no porão, no sótão, e que essa senhora já tinha morrido. E depois também a história da senhora é contada de maneira, é um passado presentificado, ela é contada assim de maneira de diálogos diretos. E depois tem a situação do casamento e todo o imbróglio que acontece, todo dia, depois você mistura tudo, vestido de noiva. Mas eu achei muito bacana, eu achei uma forma muito diferente, assim. Memórias Sentimentais de João Miramar, de Oswald de Andrade. Essa é uma outra narrativa louca, louca, louca. Porque aqui nós temos histórias, são as memórias desse João Miramar, só que elas são contadas por meio de... Você não sabe se é capítulo, você não sabe se é aforismo, né? Mas são enumerados, ó. 11, Colégio, 12, Cidade de Rambô, 13, Mudança. Então são enumerados como se fossem capítulos e tem um título, mas ó, às vezes é só um parágrafo, às vezes dois. E da mesma forma como o Vampiro de Curitiba, não há nada que ligue um trecho ao outro. Fica sem aquelas frases de ligações, sem aquela mediação de passagem, de forma que você não se sente conduzido pela narrativa. Você se sente assim, partido, cortado, te brecam. É uma ruptura, uma ruptura, uma ruptura. Também não há linearidade temporal. Você vai lendo aqui, você percebe que as coisas estão acontecendo, mas você não sabe quanto tempo passou de um momento para outro. Às vezes você nem sabe em que tempo você está aqui. Você sabe dos acontecimentos. Mas é uma narrativa porque tem esse caso, né? Só que as coisas são contadas de maneira assim, bem pontual. E você fica meio com dificuldade de associar as coisas. Essa forma de narrar foi uma inovação, mas assim, não é uma leitura que prenda, né? É louvável porque ele inovou na forma de narrar, mas assim, não é aquele tipo de narrativa que te prende, que faz você se apegar a personagens e tudo mais, mas eu gostei. Lígia Fagundes Telles, Seminário dos Ratos. Este é um livro de contos da Lígia Fagundes Telles e eu gostei bastante, eu tinha esquecido, eu não me lembrava mais da escrita dela. Eu li As Meninas há muito tempo, pro meu primeiro vestibular, e não lembro da outra história, vou ter que reler, e não lembrava da escrita da Lígia Fagundes Telles, mas ela escreve muito bem. Aqui são vários contos, então, o Seminário dos Ratos eu destaco, né, acho que é o último, não é à toa que ele deu o nome ao livro, e ele é bem bacana, é o que eu mais gostei. Mas aqui ela não tem uma uniformidade narrativa. E nem tem que ter, não, isso não é a crítica. Cada conto é narrado de um jeito. Eu tenho dificuldade, isso é pessoal, eu tenho dificuldade com narrativas distanciadas, a forma indireta de narrar. Aquele distanciamento sem diálogos objetivos, diretos, sabe? Então, parece que está contando algo que se passou com Beltrano há tempos longínquos. E esse tipo de narrativa não me prende. Tem alguns assim, tem alguns contos assim aqui, né?
Não estou dizendo que os contos são ruins, mas aí por uma dificuldade pessoal, desses eu fiquei mais distanciada. E os outros, tem outros aqui que já tem uma forma de narrar mais direta, que me agrada mais. Mas muito bom mesmo. Poema Sujo, do Ferreira Goulart, né? Eu até falei, brinquei, que é, acho que o único poeta vivo que eu tenho lido nos últimos tempos. E eu gostei bastante desse poema, porque também é uma forma diferente de fazer poesia. Assim como ali temos casos aqui de narrativas diferentes, romances narrados de maneira diferente, peça de teatro também. Aqui a gente tem um poema diferente. Porque aqui é um poema só, Poema Sujo, mas ele é longo. E ele parece uma crônica, e ao mesmo tempo ele parece uma poesia narrativa, e ao mesmo tempo ele parece uma poesia lírica. Então é tudo isso junto. Então tem momentos aqui que ele conta historinha, parece crônica de jornal, e depois muda. Mas é uma delícia, adorei ler. Esse poema ele escreveu durante o exílio em Buenos Aires, ele achou que ia morrer, então acho que ele quis assim, misturar tudo, sabe? Mas ficou muito bom, eu gostei bastante. É difícil falar sobre poesia, né, do que trata, e mesmo porque é um poema só que ele começa com a história, vai mudando, e aí conta a história de outros, vai mudando, é uma narrativa que... Sabe o que parece isso aqui? Os Cantos de Ezra Pound, que eu tô lendo lá, né, vou ler, sabe Deus quando vou terminar aquilo, porque são 2 volumes gigantes, e é uma doideira aquilo. Tem momentos aqui que lembro de lá, porque assim, ó, é uma narrativa, é poesia misturada narrativa com crônica, e aí você fica, né? Um Copo de Cólera, do Radwan Assar. Outra narrativa doida. Nossa, só peguei livro doido aqui, com exceção de O Seminário dos Ratos, que tem uma narrativa convencional, são formas diferentes de narrar, como eu falei, mas são convencionais, não tem nada de anormal ali, de diferente. Agora, todas as outras obras que eu peguei são formas diferentes de fazer literatura. Aqui, o que é diferente aqui? Eu já falei desse livro. Aqui é a história de um casal, que eles, né, numa noite de amor tal, e tem o dia seguinte, day after, né? Que é complicado. Os primeiros capítulos são curtíssimos e é o envolvimento dos dois lá, fazendo as coisas e tudo. São curtíssimos e tal. E os primeiros capítulos não tem parágrafos. Começa. Aliás, não é que não tem parágrafo. Mais grave que isso, não tem ponto final. Começa assim e termina. O ponto final é no fim do capítulo. Mas aí os capítulos são curtos, né? Os primeiros... Aí, a parte do arranca-rabo, que o day after, eles brigam, da mesma forma. Começa, não tem ponto final, só que são mais de 50 páginas. Imagine a aflição, você quer parar, pôr um marcador assim, para voltar a ler depois, você não consegue nem parar, nem no ponto final, né? Avalie capítulo. Mas isso é legal porque aqui é um recurso que eu costumo identificar como recurso de poesia, quando a forma vira conteúdo. Qual é o conteúdo que essa forma nos apresenta? Ora, aqui no começo não tem pontuação, né? Assim, não é que não tem pontuação, o ponto final é o fim do capítulo só. É aquela coisa de pé, coisa doida deles, é rápido. Aqui é o entrosamento, então é a chegada, eu vou ler aqui, ó, a chegada, depois na cama, depois acho que o banho, não sei, ou levantar, e assim vai. Então tá contando uma história, momentos. Cada momento como se fosse um take de filme. Um momento. Imagine uma cena de cinema. Na cama. Aí toda a cena da cama acabou. No banho. Toda a cena do banho acabou. E depois vem a discussão, porque eles têm toda uma questão de pele ali, a coisa acontece e tal, mas no plano da racionalidade a coisa já não funciona tão bem assim, né? Um chega a desrespeitar o outro, é xingo, é agressão física e tal. E é uma verborragia que você pensa, meu Deus, que doideira. Como pode ser o mesmo casal, né? Mas E aí eles discutem nesse plano. E o que significa a forma que é conteúdo aqui? É essa coisa insana que é o relacionamento deles. Essa intensidade, sem pausa, seja no sexo, seja na discussão. É uma coisa sem pausa. Só que o sexo é rápido, né? A discussão não.
a discussão não. E vai, mas assim, é uma experiência bem interessante. É uma verborragia que você fica meio sem fôlego, mas você consegue acompanhar tudo muito bem. Não pense que isso prejudica, não. Faz com que essa pontuação, essa verborragia, essa coisa toda, sem freio, faz com que você entre no clima. E é aquilo que eu falei, um bom narrador conduz o leitor para onde quiser. E uma das formas de fazer isso é com a pontuação. É com essas quebras ou não permitidas pelo texto, né? E a gente embarca, né, nessa doideira. 6 livros que são pequenos e cada um muito interessante, e cada um com a inovação, assim, com exceção de Seminário dos Ratos, que eu não estou dizendo que não é bom, só estou dizendo que ele não apresenta uma inovação na estrutura. Todos os outros apresentam. Então são 6 livros curtos que são interessantíssimos e eu entendi perfeitamente porque eles estão na relação de 100 livros essenciais da literatura brasileira. Se você gostou desse vídeo, por favor, não se esqueça de curtir, de se inscrever no canal se não for inscrito, de me seguir nas redes sociais, o Que Vive do Mundo, Instagram, Snapchat e Facebook. Muito obrigada por assistir. Beijos. Tchau, tchau.